Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, perdão pelo horário, porque depois do jogo voltei pra casa, né, cara, e aí já sabe, né, o jogo termina lá pra 1 da manhã, né, cheguei em casa agora, né, mais ou menos 2h20, 2h30 da manhã já desta quarta-feira, já chegamos aí ao dia 7 de junho de 2023, Botafogo e LDU, mais um empate em 0x0, foram dois jogos entre essas equipes, o primeiro aconteceu no estádio Newton Santos, 0x0 naquela ocasião e hoje um 0x0. Obviamente com a LDU tomando a iniciativa do jogo, precisando do resultado, porque precisava vencer para retomar a liderança do Grupo A da Copa Sul-Americana. O Botafogo se segurou, Lucas Perry e Adrielson foram impecáveis e a gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre esse jogo. Se inscreve aqui no canal Brown Fogo, muito obrigado porque a gente está quase chegando a 92.600 inscritos aqui no canal e vamos começar. Começar com o seguinte, tá? Vamos falar aqui primeiro sobre a formação, a escalação, né, em que o Botafogo colocou o Rafael para jogar pelo lado direito, tá? Para alternar ali a questão do tempo, né, cara? Porque o Di Plácido vem numa batida muito forte, né? Então, Rafael jogou o primeiro tempo, Di Plácido o segundo, até porque o Rafael, né, para variar, tomou o cartão amarelo. Além do Rafael e do Di Plácido, a gente teve uma outra mexida, né? Claro, além daquelas que a gente já sabia, né? Gabriel Pires não estava relacionado, né? A gente também não teve a relação do Marçal por motivos óbvios, né? A gente viu aí meio com o Marlon, Tietê e o Eduardo, que foi a novidade, né? De um lado, o Júnior Santos também foi preservado, jogou o Gustavo Sauer, e na frente, Tiquinho Soares não jogou. Aí a galera falou, pô, mas vai poupar o Tiquinho logo nesse jogo? Claramente que o Luiz Castro não o pouparia em situações normais. A questão é que o Tiquinho Soares não tinha mesmo condições de jogo. Ele estava se sacrificando, né? Inclusive, nos últimos jogos, né? Tem uns 4 ou 5 jogos que está jogando ali meio que no sacrifício, já tentando tratar gradativamente, né? Antes do jogo contra o César Vallejo, inclusive, né? O Tiquinho e o Luiz Henrique, né? Eles tinham ido apenas para a academia, depois eles foram fazer uma atividade regenerativa, né? Ao redor do campo, né? Antes do jogo. Então, já não é de hoje que o Tiquinho Soares está nessa batida de tentar recuperar gradativamente para jogar um jogo sim, um jogo não, aí ser substituído e tal. Então, e acaba ficando complicado, porque ele é o principal jogador da equipe do Botafogo de maneira disparada, em nível técnico, né? E aí não teve como, né? Ele teve um problema na coxa, né? Então, volta, né, naturalmente para o Rio de Janeiro, vai realizar exames, né? Sendo bem franco, né? Até pelo que eu pude ver, pelo que eu pude me informar, tá? Sem pânico, tá, gente? Né? Eu vi uma histeria da torcida do Botafogo de putz, agora fudeu sem o Tiquinho, não sei o que. Gente, completamente natural numa batida de jogos dessa o cara ter ali um problema, um desgaste muscular, né? Uma lesão, né? Que não é uma... Ele não distendeu a coxa, ele não teve nenhum problema grave, tá? Mas, possivelmente, né? Ele já não jogou contra a LDU, não enfrenta o Fortaleza, muito provavelmente, tá? E aí teremos a data FIFA. Eu diria que o Tiquinho ele se machuca no momento certo, né? Porque a gente vai ter 10 dias aí sem jogos do Campeonato Brasileiro e talvez ele volte contra o Cuiabá. E se não voltar contra o Cuiabá, tá 0 bala contra o Palmeiras, tá? É assim que eu tô preferindo pensar, beleza? E aí jogou o Janderson, né? Que é um garoto novo, ainda não está pronto, até de acordo com palavras, né? Do Luiz Castro. É um atleta que ele, em alguns momentos ele gera perigo, em alguns ele acaba, né, se atrapalhando. Então, naturalmente, a gente está colocando um atleta que ele está semi-pronto, né? E aí, o Botafogo foi, né, além de muito desgastado e desfalcado, né, o Botafogo foi jogar na altitude, né? E os jogadores sentiram muito. Embora o Luiz Castro, na entrevista pré-jogo, tenha dito que, não, eu acho que não faz tanta diferença, né? É aquela experiência que ele não vai ter na Europa, né? A altitude, então, depois do jogo ele foi e admitiu. Realmente, a altitude é um negócio complicado, né? E é claro que a gente sabe que né? Até porque a gente trouxe aqui uma lista, apenas 6 jogadores do elenco do Botafogo já tinham jogado pelo menos uma vez, né, em cenário de altitude, né? Falando de Equador, Bolívia, enfim. E assim, né, o Botafogo ele acabou não podendo se desgastar tanto. O contragolpe, né, qualquer batida de contragolpe, né, atravessando de um lado do campo para o outro, era um desgaste físico muito grande, então o Botafogo ele tinha que se retrair mesmo, né, e a LDU, né, ia tentando martelar. Lucas Perry fez pelo menos 3 defesas muito brilhantes, as outras encaixou bem, foi bem, e o resto, a pontaria da LDU estava muito mal, né. O que chateia é que no fim do jogo o Botafogo cresceu, né, a ponto de quase, assim, a bola do jogo caiu no pé do Lucas Fernandes, né, e ele fez aquilo, né, enrolou, cortou para o lado, bateu torto, né, já não tinha ângulo e já estava com o zagueiro ali
tirando todo o campo de visão dele, né? Ele poderia muito bem, se fosse uma decisão de cortar pro lado e bater, ele podia ter, né, feito isso de maneira mais ágil, né? Então o Lucas Fernandes acabou desperdiçando ali uma ótima oportunidade de matar o jogo, né? Achei a arbitragem muito ruim, certo? Bem caseira, né, do venezuelano. Inclusive, esse mesmo árbitro, né, eu nem sabia disso, tá? Ele foi o mesmo que não deu aquele pênalti no Gilson naquela partida entre Botafogo e Grêmio, Libertadores 2017, pra você ver como é que são as coisas. Mas, enfim, o que a gente tem nesse momento, rapaziada, é o seguinte, né, um cenário do Botafogo com 11 pontos em primeiro lugar, a LDU com 11 pontos em segundo, em terceiro, o Magallanes tem 3 pontos, né? E em quarto, a gente tem a equipe do César Valerro em último lugar com 1 pontinho, tá legal? Brownie, então o que tem que fazer? Primeiro de tudo, a gente vai ter Botafogo, a gente vai ter Magallanes e César Valerro, na verdade César Valerro e Magallanes, né? Nessa próxima quinta-feira. Seria muito importante, né, que essa partida ela terminasse, cara, eu não sei, sabe? Porque eu acho que tem uma diferença, né, de premiação, claro, né, de quem ganha, de quem perde, né? Então eu acho que seria muito importante, né, que a equipe do Magallanes ganhasse, né? Porque aí o César Valerro se sentiria pressionado a tentar ganhar uma grana vencendo a equipe da LDU, né? Coisa que o Magallanes, se vence o César Valerro, né, não tem tantos problemas. E aí na última rodada a gente vai ter que torcer pelo seguinte, né? O Botafogo ele tem 11 pontos, a LDU tem 11 pontos, cada um tem o mesmo número de vitórias, o saldo de gols ele tá igual, só que o Botafogo ele tem o cenário de gols pró maior. O Botafogo tem mais gols, tem 2 gols a mais, certo? Então, torcer para que a LDU... O Botafogo ele tem que vencer o Magallanes, tá? Essa é obrigação, né? Dentro de casa, ganhar daquele time do Magallanes, isso é óbvio, né? E, na medida que o Botafogo for vencendo, ficar de olho nas informações do jogo entre LDU e César Valerro, porque esse jogo vai ser muito importante, né? O Botafogo ele não pode deixar a LDU, né, ultrapassar o Botafogo em saldo de gols, né? Em gols pró, né? Enfim, né? O Botafogo não pode deixar, né, com que isso aconteça, né? Se a LDU fizer 2-0, o Botafogo tem que fazer 2-0. Se a LDU fizer 3-0, o Botafogo tem que fazer 3-0 e assim vai, tá? A gente tenta falar aqui um pouquinho mais dessas informações de tabela com vocês, mas é isso, caras. Eu poderia aqui ficar falando de jogador A, B, por exemplo, fiquei muito irritado com a atuação do Lucas Fernandes, também não gostei do Júnior Santos entrando, né? Mas enfim, eu prefiro focar na partidaça que fizeram, por exemplo, o PR e Adrielson. Então, são jogadores assim imprescindíveis para o Botafogo cada vez mais. E prefiro dar os parabéns ao time que mesmo nessa batida de jogos, desfalques, né, e de competitividade alta, porque o Botafogo está competindo bem em todas as competições, o Botafogo conseguiu segurar um empate dentro da altitude, com tantos desfalques e com um desgaste intenso, certo? Então, parabéns para esse elenco do Botafogo. Amanhã a gente fala um pouco mais, cara, sobre o que pode ser interessante para o Botafogo buscar numa segunda janela em relação a centroavante, em relação a lateral esquerdo, tá? A gente pode discutir essas questões amanhã, valeu? Amanhã não, né? Hoje, que já são 3 da manhã. Fui!